Fala galera, estou aqui com meu amigo Wagner Leão, o maior agilista de todas as galáxias do mundo. O homem é europeu, brasileiro, canadense, é o rei. Putz, E quem aí, me meu amigo, dera. tudo bem? Tudo bom, Fernandes? Tudo bem, cara? Quanto tempo que a gente não se fala? Quanto Como é que tempo? você se define, se apresente aí para os nossos amigos? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Wagner Leão. Eu trabalho como um Agile Coach aqui em Portugal, atendendo negócios aqui na Europa, não somente uma empresa de Portugal, mas empresas da Europa como um todo. Bom, eu acho, tem aquela frase, né? Quem se define se limita. Eu poderia dizer que eu sou um eterno aprendiz, embora todo esse reconhecimento do Fernandes aí, pelo fato de nós termos trabalhado juntos, tenho muito a aprender ainda e aprendo muito sempre que tenho interações como essa. Legal. E, bom, pessoal, o Wagner, assim, a gente é um cara que é um dos caras mais organizados que eu conheci. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto com ele. O Wagner, ele tem um nível de organização e profissionalismo que eu vi poucas vezes no mundo profissional, nem no mundo de agilidade. É um cara ultra responsável, competente, tem um conhecimento que é incrível, assim, uma forma de conduzir as coisas realmente muito brilhante. Nosso papo hoje aqui é sobre dicas para um Scrum Master, né? Então, o Wagner está acostumado aí a rodar projetos aí, orientando muitos times, Scrum Master. O que você considera essencial para um Scrum Master saber, na tua visão? Assim? Bom, não estava preparado para essa pergunta, então não tem roteiro aqui, tá, pessoal? É tudo. Isso é ótimo, não tem roteiro aqui. O que eu acho que seria essencial para um Scrum Master é uma coisa que eu encontrei no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Scrum Master, ele tem que ter poder de influência, poder de argumentação, ele tem que ter poder de conquista, né? Digamos assim. É por isso que eu sou contra a maioria desses vendedores de novos cursos aí, de se torna um Scrum Master da noite para o dia, porque eu acho que nem todo mundo vai ser Scrum Master, né? O papel de Scrum Master é um papel de liderança. Em algumas empresas você vê um papel de liderança de projetos, em outras empresas é uma liderança de pessoas, muito mais de pessoas, mas é um papel de liderança, é um papel de gestão, mas requer certas habilidades ali em você lidar com pessoas. Então, para quem não sabe o que está falando, existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu recomendo os insumos, o conhecimento desse livro poderia responder à pergunta do Fernandes como característica principal do Scrum Master de primeira, né? Depois tem outras que nós vamos falar ao longo desse bate-papo, mas eu diria que isso, ter ali o poder de conquista, poder de argumentação, é, poder de conquista é essencial, né? Poder de convencimento, né? Também. Cara, legal. E assim, olha que coisa curiosa isso, né? Isso vem de indivíduos e interações, né? A disposição Indivíduos e real, interações. indivíduos e interações. Quer dizer, a pessoa que está ali disposta a interagir dá trabalho, consome tempo. Eu concordo muito com essa tua afirmação, eu acho que faz todo sentido. E olhando os Scrum Masters que você trabalhou, tinha alguma característica além dessa, na tua visão, que tornava ele diferente? Uma característica diferente dessa é a questão da autoridade, né? Às vezes as pessoas confundem pelo fato do Scrum Master ser ali um facilitador, e o próprio guia Scrum coloca o Scrum Master como um facilitador do processo, como todo guardião do processo. Em toda a literatura a gente encontra o Scrum Master como facilitador, mas o fato de ser facilitador não significa que você seja ali uma pessoa ou faz tudo pelo time. Você tem que desenvolver a sua habilidade em desenvolver as equipes. Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu aprendi com as pessoas, com líderes ágeis, que tinham essa característica de ajudar a desenvolver as outras pessoas. Eu acho que essa é uma boa característica pro Scrum Master. E foi como eu aprendi, eu acho que, de repente, você passar isso adiante vai te ajudar muito a você desenvolver a sua equipe como um verdadeiro time ágil. Bacana, legal. E uma das coisas que eu aprendi com o Wagner é a questão de buscar ser organizado.
um Scrum Master precisa também buscar essa organização, né? Sim, cara, sim. É engraçado que ontem eu estava num bate-papo com uma americana que ela também vende cursos online. A gente vai fazer umas parcerias aí para gravar alguns vídeos assim como esse. É, e a gente entrou nesse assunto da organização, do papel do Scrum Master. E o ponto que eu trouxe no nosso bate-papo foi o trabalho invisível do Scrum Master. Quando você não é organizado, quando você não coloca as ações do Scrum Master em visibilidade, esse trabalho invisível, invisibilidade, você acaba fragilizando para que as pessoas não vejam o valor do seu trabalho. Acha que, de repente, o trabalho do Scrum Master é conduzir reuniões, conduzir cerimônias. Mas quando você organiza as coisas, você exibe isso, você divulga isso, essas aqui são as ações em andamento de maneira estruturada, organizada, com um objetivo. Você traz essa evidência, é, você ganha mais visibilidade profissional. E eu acho que esse aí é o pulo do gato. Não sei se a gente vai chegar nessa fase aí de falar sobre isso, mas isso é o que diferencia as pessoas que são guardiões de cerimônias de verdadeiros Scrum Masters. Pessoal, anotem isso, porque ouvindo o Wagner falar, de verdade, me veio um filme na cabeça. Qual filme é esse? A atuação nesse projeto dele. O Wagner é exatamente isso, é exatamente isso que ele faz. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos caras mais organizados que eu já vi, de verdade, eu sempre falei isso para ele. Ah, obrigado, obrigado. E, assim, eu aprendi muito com o Wagner. E, assim, uma das coisas, cara, uma das coisas que eu, um dos critérios que eu coloquei para trazer pessoas no canal, eu fiquei pensando sobre isso. Quem eu traria, né? A gente tem uma infinidade de gente, tem muito conhecimento, né? Mas aí eu tive um pensamento, eu falei, mas só ter conhecimento, isso é suficiente? Aí eu achei um outro traço, eu achei uma outra característica que fazia os meus olhos brilhar, que eu achei em você. Ah, É o cara que tem uma postura muito profissional. É um cara que não se deixa seduzir por elogios, que é um cara obrigado, Fernando. íntegro. Então, assim, eu queria trazer pessoas que tivessem conhecimento. E isso era o mínimo, mas eu achava isso muito pouco. Então, eu queria Uhum, trazer pessoas que tinham alguma conexão com a minha história, e você foi um desses caras que eu aprendi muito contigo, e, e tinha que ter algo a mais ali. E aí eu falei, eu vou trazer pessoas que têm isso, esse algo a mais. Elas têm o conhecimento muito amplo uhum, sobre agilidade, sobre produtos, sobre design, mas elas têm um ou outro. E você representa muito isso no projeto que a gente atuou. Eu via muito isso, essa sua organização, tudo que o cuidado diário que você tinha de manter as coisas organizadas, né? E quem está chegando na agilidade agora, quer se tornar um Scrum Master, anotem essas dicas e apliquem, né? Porque senão é só mais uma dica que você não aplicou, mais um livro que você não leu, né? E o Wagner é um cara que tem uma experiência fantástica, está atuando em projetos na Europa aí há muito tempo, então ele tem muito a nos ensinar, né? Eu acho que é um cara que faz um trabalho incrível, um trabalho muito brilhante. E interessante nisso que ele falou é o seguinte: é muito fácil você se deixar se perder no meio do processo. É muito sim. fácil. A correria do dia a dia, o movimento, o volume de trabalhos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: com base em tudo que você já viu, que você vivenciou, a tua experiência, que você, na tua visão, o que é agilidade? Qual que é a relevância dela para o negócio, na tua visão? Interessante isso. Vou pegar o gancho nessa parte do negócio, né? A relevância dela para o negócio. Poucos dias desse, eu escutei uma piadinha em uma reunião. Por acaso era uma reunião lá no nível operacional, existia ali a ausência de um liderágio que teve que sair e eu tive que sair um pouco ali da camada estratégica no operacional para entender ali como é que estava uma das equipes e eu escutei uma piadinha ali sobre a questão da agilidade, para que serve. E eu falei assim, olha,
a agilidade é tão importante, a gestão ágil, né? É tão importante que o mundo todo, o mundo inteiro está adotando a gestão ágil em diferentes nichos, diferentes negócios. Até em setores que muito tempo atrás a gente achava que não seria possível, como, por exemplo, fabricação de aviões, fabricação de navios, né? Na engenharia massiva mesmo, engenharia pura. E hoje tem sido aplicado gestão ágil. Então, qual é a relevância para o negócio? Tem muita relevância. Uma prova disso basta você analisar o Agile Report. Para quem não conhece, existe um Agile State Report que sai todo ano, em um website que a gente pode deixar aqui no final dessa conversa, pode deixar nos comentários, e que você vê ali, anualmente o nível de adoção no mundo da gestão ágil. Né? Não é só agilidade, a gestão ágil como um todo, e tudo que engloba gestão ágil. Eu não falo aqui exatamente de um framework, eu não falo aí de um método, eu não falo de Kanban, eu disse Scrum exatamente. Mas o composto de gestão ágil, que é uma série de comportamentos, de fatores, de mindset, de orientações, de processos também, que faz parte ali do guarda-chuva ágil, que tem sido amplamente adotado por empresas em diferentes nichos de negócios ao redor do mundo. Então, assim, em resposta à sua pergunta, essa é a grande importância da gestão ágil hoje para os negócios. Basta você ver as vagas que tem, até aquelas vagas mais técnicas possíveis. Lá no finalzinho vai ter um itemzinho lá. Mas você trabalha com gestão ágil? Você sabe Scrum, sabe Kanban? Já trabalhou em algum time ágil, por exemplo? E as empresas, elas buscam isso hoje em dia. É muito difícil você encontrar uma vaga na área de desenvolvimento de produtos digitais, serviços digitais, desenvolvimento de software, que não queira do profissional conhecimento ou experiência em gestão ágil. Não precisa ser ali o gestor ágil, mas que já tenha trabalhado em um time ágil. Então, essa é a grande importância da gestão ágil hoje. Eu concordo com a tua leitura, porque se não fosse tão demandado, então, assim, alguma relevância tem. E para mim também está diretamente conectado ao impacto para o negócio, na questão da adaptação do negócio, na questão de foco para o negócio, métricas de negócio ali, movimentar métricas do negócio, né? Para mim, um Scrum Master, ou um Agile Master, ou um Agile Coach, que seja, ele é o facilitador, é o cara que sabe qual é o objetivo, ele contribui para facilitar as coisas, para manter as coisas fluídas, para atingir resultados de negócio, seja ele que tipo de negócio que for, uma empresa de engenharia, uma empresa de mobilidade, uma empresa de varejo, não importa. Eu estou muito alinhado contigo nisso também. Agora, uma coisa que me chamou a atenção desde o início do nosso bate-papo, você usou repetidas vezes liderável. E aí, o que é um liderágio na sua concepção? Eu estou falando de liderazgo porque algumas pessoas, eu vejo assim, Scrum Master, agilista, mas existem também aquelas empresas, aquelas vagas, aquelas posições que, na verdade, a pessoa não vai utilizar lá o Scrum, então ele não vai ser o Scrum Master. Não vai utilizar exatamente o Kanban, então não vai ser o Kanbanista. Então, o liderazgo seria alguém que permeia entre os diferentes meios de gestão ágil. Ele pode conhecer Kanban, ele pode conhecer Scrum, ele pode conhecer XP, TDD, ele pode conhecer Lean, ele pode conhecer Design Thinking, é, ou técnicas de facilitação, gestão 3.0 também, que engloba aí dentro da gestão ágil. Então, hoje eu consigo ver esse papel. Antigamente eu era meio contra isso, mas hoje em dia eu consigo entender. Existe o papel do liderazgo que não é exatamente o Scrum Master, ele é alguém que conhece ali um pouquinho, pelo menos, de algumas dos itens que nós chamamos de metodologias ágeis. Algumas pessoas são contra esse nome, metodologias ágeis, mas dificilmente a gente vai conseguir escapar desse nome que é comumente aceito. E se você colocar no Google metodologias ágeis, até o Kanban vai estar lá dentro como metodologias ágeis, embora o próprio Kanban não se descreva como uma metodologia ágil. É isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o liderazgo é esse. É uma pessoa que entende basicamente do nosso vocabulário aqui. Do que nós estamos falando aqui, basicamente. Legal. E eu complementaria a pessoa que usa disso de práticas, de técnicas, de conceitos, de ferramentas, do próprio pensamento ágil ali no seu dia a dia, né? Por exemplo, o conceito de time box, o conceito de melhoria contínua, o conceito de priorizar coisas usando uma estrutura de backlog. Então, ele pode não usar um framework ou uma abordagem ou um método específico, mas
entende o valor disso e como aquilo ajuda ele no dia a dia e adotando esses valores, essas práticas no dia a dia. Gostei da definição, faz muito sentido para mim também. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver no mercado isso, né? Cada Sim, eu vez. também acho. Também acho. Hoje em dia o mercado requer que a pessoa não conheça apenas um processo de trabalho, mas vários processos de trabalho e consiga ali identificar o que que faz match, o que que faz fit, o que que cabe dentro de uma determinada situação. Eu já trabalhei com equipes que tinha ali, sendo Agile Coach de 7 a 9 equipes, e algumas delas não cabia, por exemplo, o Scrum, tinha que ser Kanban, outras delas não, tinha que ser um processo híbrido, né? Tínhamos que adaptar ali, mas que não deixasse muito de seguir os princípios ágeis, basicamente, né? De entrega contínua com valor. Mas que não era essencialmente o Kanban e nem era essencialmente o Scrum. Basicamente isso. Agora eu quero voltar lá atrás, antes dessa segunda pergunta, na parte assim, qual o grande valor para as empresas, eu acho que a gente poderia resumir, desculpa voltar nesse tópico, mas é que faltou, eu resumi um ponto que é o grande poder do ágil para mim, e quando a gente olha o Agile Status Report, que considera a resposta das empresas do porquê elas estão adotando ágil, é poder de mudança rápida, poder de adaptação, ou adaptabilidade, né? Em um mundo com volume tão grande de informações, onde as empresas têm que ser muito mais estratégicas, muito mais rápidas na tomada de decisões para lançar um produto, para ser competitiva, para mudar, de repente, um cenário, ela tem que conseguir se adaptar. E eu acho que a metodologia ágil ela traz esse poder de flexibilidade, de adaptação, de testar, ela reduz esse risco, digamos assim. Então, eu acho que esse seria o grande ganho do negócio: adaptabilidade, flexibilidade, poder de mudança rápida. Legal, eu concordo contigo, assino embaixo. E acho que cada vez mais, acho não, as empresas estão buscando isso, é o que eu acredito, é o que eu vejo, são os movimentos, e aquelas que não começaram, elas vão chegar em algum momento nisso. Vão... agora, pensando nisso, nessa busca, a gente tem visto muito aí no mercado, e aí eu queria ouvir um pouco da tua opinião sobre o ágil morreu, né? E, Uhum. assim, vou te falar o que eu penso sobre isso, antes de você responder. Eu discordo dessa afirmação, acho que ela tem outros motivos aí no meio, e vejo que práticas ágeis, independente de framework ou métodos ou abordagens, elas serão cada vez mais incorporadas no arsenal das empresas. O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre essa frase, o ágil morreu, a morte do ágil, eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro ponto é o clickbait mesmo. Todo mundo entrou na modinha de escrever um texto sobre isso para gerar ali engajamento das redes sociais. Porque algumas pessoas que são a favor, elas endossam isso, algumas pessoas que são contra, ela vai lá e rebate, ela fica com raiva, vai lá e rebate, e não importa se a tua mensagem ali é uma mensagem de um hate ou uma mensagem de apoio, é uma mensagem negativa ou uma mensagem de apoio, o ponto é que você está gerando engajamento. Então, não importa se o teu engajamento foi positivo ou negativo, está gerando comentário, está gerando like, está gerando compartilhamento, e eu acho que muita gente caiu nessa ondinha do momento. E isso vai na contramão do que eu tenho visto. Na contramão o que eu vejo na contramão? Empresas adotando gestão ágil. Então, assim, o que pode acontecer? Pode ter uma quantidade de layoffs, como aconteceu recentemente em todas as grandes empresas de tecnologias, e a área de gestão ágil também ser impactada? Sim, obviamente, assim como a área de desenvolvimento, outras áreas foram impactadas, a nossa área também. Eu acho que esse post, esse título ressuscitou agora nas ondas de layoff, né? A agilidade morreu, blá, blá. Mas que nada tem a ver. O ágil não vai salvar as empresas, não é bem assim. Dos motivos de ter layoffs era justamente porque houve grandes investimentos massivos na contratação no começo da pandemia, no período de muita incerteza, expansão do mundo online, expansão dos negócios online. E agora o mundo já se estabilizou, tem uma base de conhecimento maior e talvez chegou à conclusão de que não precisava daquele volume de profissionais. Uma outra parte também que pode complementar isso cada vez mais os executivos, os investidores, eles querem otimizar seus lucros, né, em menos tempo possível.
No período da pandemia expandiu, contratou-se muita gente, mas agora eu quero meu lucro, quero meu retorno de investimento. Então, elimina aí grande percentual desses profissionais e aumenta meu lucro. É assim que funciona o mercado, é assim que funciona o mundo. Então, eu acabei falando de dois, eu ia falar dois, mas acabei falando três. O primeiro é o clickbait mesmo, as pessoas que divulgaram isso, elas estão querendo aparecer na rede. O segundo, isso vai totalmente na contramão dos dados do mercado, os dados do mercado mostram a grande adoção de metodologias ágeis. E o terceiro talvez tenha sido aí, esse título tenha crescido justamente nesse período de layoff, mas é como funciona o mundo funciona com investidores querendo retorno de investimentos. Cara, é incrível. Parece que a gente tinha combinado isso, mas eu penso exatamente igual você. Também acho que é uma estratégia de comunicação ali para gerar engajamento. Estou contigo, vejo. E você acabou voltando num ponto, e eu acho sensacional isso. Não sei se foi de propósito ou não, mas é sensacional, que é. Você A falou gente não de combinou negócio. nada. Não, não, não. Você falou de negócio de novo. E no final é isso, é retorno sobre investimento, é sobre Ah, impacto do negócio. É como o mundo funciona. A gente pode. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. E eu concordo justamente com essa sua visão de no final é sobre negócio. Agilidade é trazer impacto para o negócio. É uma ferramenta de, isso. né? E aí tem um conjunto de práticas e pensamentos, enfim. Mas no final é isso. Agora, me fez pensar um outro ponto aqui, Wagner. Diga Será aí. que os profissionais, o Scrum Master que está chegando agora, e Uhum. descobriu o Scrum agora, será que ele tem essa clareza que a agilidade é uma ferramenta, um conjunto de práticas e ferramentas, e que o importante é trazer impacto para o negócio? Às vezes não. Eu diria que às vezes depende um pouquinho do profissional. O que eu percebi lidando com alguns profissionais é que quando ele fez migração de uma outra área, de uma área gerencial, de uma área de marketing, de uma área de RH, de uma área de negócios, e ele já estava em um nível gerencial, uma pessoa que tem um mindset de negócio, que entende, né? Que se não basta você entrar na empresa e ele fica fazendo o teu na tua caixinha, você tem que entender de negócio, você tem que entender como que você vai impactar, ajudar a empresa no objetivo dela. E o que eu percebi é que esses profissionais que fizeram migração de carreira, que estavam nesse nível, eles têm essa percepção de utilizar o ágil como ferramenta para impactar os negócios, exatamente, para ajudar a alavancar. Agora, o profissional que veio do nível operacional, que ele era ali um analista, um desenvolvedor, ou ele era um técnico, ele estava muito ali ocupado na parte de fazer o trabalho dele no setor dele, e quando ele tenta fazer ali a transição de carreira para a gestão ágil, talvez ele não tenha muito essa percepção, porque no final das contas, os cursos, os treinamentos, ele acaba não focando muito nisso, acaba focando muito no processo, como é que é lá uma sprint, uma daily meeting, uma retrospective meeting, quais são as cerimônias que tem que existir, ou como é que funciona o Kanban, mas é tudo muito focado no processo, muito focado no framework, mas acaba não dando a visão de qual problema que aquele conhecimento ou aquele profissional vai ajudar a resolver. Eu tenho a mesma percepção também. As pessoas que eu tive contato, que estavam migrando, que vinham de áreas de negócio ou de posições gerenciais, exatamente a mesma coisa. Eu também tenho a mesma leitura. E eu acredito que seja o nosso papel, que já estamos nessa estrada há algum tempo, trazer essa clareza sobre o impacto do negócio. E aí tem um outro ponto que eu te falo, que é sobre o seguinte: é sobre Scrum Master preocupado com a daily, e tem que estar preocupado, mas esquecer do negócio usando o seguinte argumento que eu já ouvi mais de uma vez: o negócio é problema do PO. E eu sempre tentava colocar ali para todo mundo que o negócio é problema de todo mundo, porque o negócio é que paga o salário de todo mundo. Você pode estar em diferentes papéis, mas é nosso dever somar esforços para manter a coisa fluindo ali. Não sei se você já viu algo parecido com o Scrum Master, ele está preocupado apenas com a daily, com a vazão, e o negócio é problema do PO, o negócio, eu estou aqui para remover impedimento. Não sei se você já viu. Cara, eu já vi, não só já vi, como eu já cometi esse erro, né? Já aprendi muito com isso. Eu já cometi esse erro de estar no ambiente, ok, eu cuido aqui de todo Vamos levar a questão no caso, era o Scrum que nós utilizávamos em um dos projetos que eu trabalhei.
E quando eu era Scrum Master, eu não me preocupei. Ok, gerenciar stakeholder é coisa do PO. Então, não preciso lidar com isso. Lidar com stakeholder era coisa do PO, não preciso lidar com isso. Participar de uma reunião de steer committee de negócio era coisa do PO, não preciso lidar com isso. E eu estava redondamente enganado, ok? E aprendi da forma mais dura possível de que não era assim. Eu deveria ali. Primeiro que um dos papéis do Scrum Master é ajudar o PO também. Ele tem que trabalhar ali em parceria e se ele perceber que existe uma certa deficiência de conhecimento, deficiência técnica, o papel do Scrum Master é ajudar o Product Owner ali, facilitar, trazer técnicas já ágeis, né, para ajudar a priorizar, ajudar a definir melhor o que é um backlog do produto, técnicas de priorização do backlog em diferentes níveis, ajudar na comunicação de negócio para o time técnico. Um dos papéis do Scrum Master também é esse. Então, para mim, já fica a dica aí para quem está nos ouvindo, se você quer se destacar profissionalmente, primeira coisa, se preocupa com o negócio, entenda o negócio, não fique na sua caixinha de Scrum Master ali, separando as camadas. Você faz parte de um time ágil e o time tem ali o seu papel de entregar valor. E esse papel de entregar valor, nesse processo, você tem diversas atividades que têm que ser feitas, não é só desenvolvimento de software, às vezes ajudar lá a definir, entender exatamente qual é o problema de negócio, ajudar a definir um fluxo de entrada antes mesmo desse problema de negócio se tornar um backlog de produto, né? Depois que se torna um backlog de produto, ajudar a definir como é que isso vai chegar a ter equipe de desenvolvimento, e depois chegar a ter desenvolvimento, como é que isso vai se traduzir de forma que a equipe de desenvolvimento consiga executar aquilo. E depois dessa parte do processo, como é que vai ser desenvolvido e entregado para comprovar que aquele incremento, aquele que foi desenvolvido, resolve aquele problema de negócio que foi identificado lá no final, que foi ajudado a definir lá no começo, no final, não, no começo. Então, ter essa visão holística de toda a parte do processo, desde o problema de negócio, também é responsabilidade do Scrum Master. A responsabilidade do Scrum Master ela vai muito além ali do que está descrito no guia Scrum. E é aí que muita gente se engana, muita gente erra, né? Ou muita gente até não se desenvolve na carreira profissional, não alcança novas posições, não se destaca profissionalmente, não vira ali o que eu chamo de Scrum Master Advanced, porque ele não tem essa visão, ele está preocupado ali com o mundinho dele ali, cuidar da cerimônia, do time ágil ali, sem ter essa visão holística do todo, entende? Legal. Eu falei muito agora, né? Não, não, eu concordo contigo, eu também. Não, falou super bem resumido, didático, e eu concordo em gênero mil grau contigo. E quanto mais você entender o impacto para o negócio, né, entender os objetivos, e é um time trabalha junto em prol de objetivos, mesmo que tenham diferentes papéis ali. Eu concordo muito com essa tua visão também, é o que eu defendo também. E claro, no início da carreira, da atuação, a gente pode começar ali olhando muito para o nosso mundinho como você, e aí, à medida que você vai ganhando mais experiência, com erros e acertos, você vai vendo que no final das contas, o que o C-Level, o board, os executivos querem é resultado, e não há nada de errado nisso, e é nosso papel como membro de times ágeis dar a nossa contribuição aí. E tem um outro detalhe também, né, Wagner? Imagina que não tem o papel de agilista ou de agile coach ou de Scrum Master, é mais uma cabeça pensante para apoiar o processo. Sim, exatamente. Então, assim, Exatamente. no próprio projeto que a gente atuou junto ali, foi um período de muitos meses, a gente acabava se envolvendo em outras questões com o intuito de contribuir. Questões que estavam até, Sim, que estava atuando ali em portfólio, em agilidade, em produtos, mas a gente procurava entender mais do negócio, mais dos processos, mais das restrições, para poder contribuir mais, né? Porque a gente queria o resultado, queria contribuir com o resultado. exatamente. Bem pensado nisso. É essa preocupação de que qual é o seu, é entender qual é o seu papel, né? Entender que você foi contratado ali para o setor, não para rodar cerimônias, não para somente comandar um time de desenvolvimento, mas qual problema aquele time de desenvolvimento está desenvolvendo para resolver? Vai resolver qual problema no final das contas? O seu produto vai resolver qual problema? O seu serviço vai resolver qual problema?
E isso requer olhar de ponta a ponta, olhar o nascimento da necessidade até a entrega da solução. Eu concordo plenamente contigo. E uma coisa que, quando você falava, que me veio na cabeça é o seguinte: o Scrum Master está começando agora, que está tentando ali, que já está dando seus primeiros passos com o Scrum. Se ele tiver dificuldade de vender, por exemplo, vou falar da Daily, que é uma coisa que eu vejo muito. Uma Uhum. certa resistência de alguns times em fazer a Daily. Como ele venderia isso melhor, uma cerimônia? Ele vender no sentido de mostrar a importância daquele evento. Como é que você acha que poderia ajudar? Como é que você acredita que ele poderia fazer para o time entender a importância, mesmo sabendo que se aquele evento está ali, ele tem um porquê, né? Sim. Você já viu isso, essa resistência, por exemplo, com a Daily? Que eu acho que Já vi essa resistência. Eu posso até falar como é que eu resolvi isso no passado. Já resolvi de muitas formas, mas uma que me veio à mente agora, porque justamente enquanto você estava fazendo a pergunta, eu me vi na situação de iniciante, na época que eu estava começando com isso. É, eu lembro de um quadro, um gráfico que tinha do Gartner, que mostrava os principais problemas no projeto, todos os projetos, o que levava aos erros, às falhas dos projetos. E até hoje o gráfico é o mesmo, é comunicação. Né? Até hoje, se você digitar problemas de projeto Gartner, o gráfico é o mesmo desde, sei lá, eu comecei a olhar isso em 2010, 2011, se você digitar hoje, o problema é o mesmo. Outra coisa também é aquele outro gráfico, aquele outro desenho do balanço na árvore, né? Como o cliente pediu, como o PO entendeu, como o time implementou. E você vê que essas analogias, na verdade, elas apontam para uma coisa: comunicação. Comunicação. Então, a dele, ela é uma ferramenta de você minimizar o risco da ausência da comunicação. Uma dele, quando ela é muito bem feita, ela minimiza o risco de problema de comunicação entre o time, entre os inputs e os outputs, a entrada, a saída e o que está no meio do caminho aqui, nosso processo de trabalho do dia a dia. O que um fez, o que o outro está fazendo, como o time está trabalhando, colaborando para cumprir um objetivo. E não faz sentido a gente estabelecer um objetivo e, e não fazer o track desse objetivo diariamente. Né? Quando você estabelece o objetivo, você estabelece o objetivo, pode ser uma sprint de um mês, pode ser uma sprint de 10 dias, mas o que faz sentido é você estabelecer uma meta e acompanhar até chegar naquela meta. Então, discute todos os dias quais são as ações que estão em andamento para cumprir aquela meta. E você faz isso durante a daily. Então, respondendo essa pergunta, a forma que eu utilizei no passado foi apontar o problema de comunicação e dizer que aquilo era necessário, que aquilo ali seria a nossa comunicação diária e aquilo era necessário para a gente diminuir o risco da falha do projeto. excelente abordagem, eu já usei uma abordagem semelhante também. Eu gosto muito dessa abordagem, de mostrar problemas, de trazer dados ali e falar, ó, se a gente pegar o gráfico ainda hoje, ele é muito parecido. Eu gosto muito disso, de algo efetivo que está ali, que é público e notório, e falar, pessoal, a gente vai incorrer nesse erro se a gente não fizer. E para mim também é isso, é uma ferramenta de alinhamento, de comunicação, de pedir ajuda, muito rápida ali para você estar acompanhando Sim, de perto, tendo em vista que o ciclo é curto. sim, A gente tem um ciclo curto. Então, eu gosto muito. Assim, uma das coisas que eu percebi logo que a gente começou a trabalhar, Wagner, você tinha uma visão muito sóbria da agilidade, muito serena, muito objetiva. Isso me chamou a atenção também. Eu gostei muito disso. Você vai, caramba, ele tem uma visão muito sóbria, é sem serena, romantismo, né? tem romantismo. É essa palavra que eu costumo usar. Isso é muito bacana. Acho que projetos existem para entregar retorno para a empresa, seja a abordagem que você estiver usando, e problemas vão acontecer. Né? Então, a gente está ali para ajudar a resolver com as ferramentas que a gente tem, olhando para aquele contexto, para aquelas restrições, e é assim que, que as organizações funcionam, e elas têm diferentes níveis de maturidade. Agora, falando em maturidade, qual é a tua percepção sobre maturidade das organizações? Cada organização é única,
Mas se eu olhar hoje, para 10 anos atrás, ou para 5 anos atrás, houve grande evolução nesse quesito de adoção de métodos ágeis e grande maturidade, na tua opinião? Eu acho que houve grande evolução no sentido de adoção, porque muitas empresas mais estão adotando. Antigamente existia até um certo preconceito, um certo receio. Eu lembro que em 2010 eu trabalhava na software house, né, uma fábrica de software, naquela época que se chamava fábrica de software, uma coisa horrível, né? Você tem ali o cliente que tem um pedido, vai lá, entrega para a software house vem para a casinha dela, desenvolve e entrega para o cliente. Às vezes entregava errado, né? Quando se existia ali clientes ali que tinham uma certa aversão à tal da metodologias ágeis, porque implicava uma certa mudança de comportamento, de disponibilizar ali alguém de negócio, poder fazer parte da equipe de desenvolvimento, um product owner, ou alguém, um analista de negócios, etc. Mas para responder sua pergunta sem muita enrolação, houve grande adoção, acho que a percepção mudou, é tanto que tem crescido no mundo todo, mas eu diria também que houve deturpação, houve nesse meio do caminho aí, existem algumas empresas ainda que ainda não entenderam bem, tipo, estão aderindo por questão de por moda. Eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, já fazendo propaganda aqui do meu canal, sobre o Agile Fake, o Fake Ágil, se não me engano, é o vídeo número 3 do meu canal, sobre a realidade das metodologias ágeis na empresa, onde eu abordo um pouquinho disso, eu falo um pouquinho disso do desafio que o Scrum Master iniciante ele vai enfrentar. Por quê? Aí já pegando um gancho do que você falou da minha serenidade em relação ao ágil, pegando um gancho nisso. A gente ali vai participar de palestras, eventos, vamos nos colocar aqui no lugar de uma pessoa iniciante, tá? Ela participa ali de eventos, palestras, faz aqueles workshops, aquelas brincadeiras, aquelas dinâmicas, tudo muito lindo, muito gostoso. Nossa, que legal, vou aplicar isso, pá. E aí, ela se apaixona pelo ágil, né? Ela acha um negócio lúdico, um negócio legal, bom, né? Lê ali os princípios, os princípios da metodologia ágeis e se apaixona por aquilo tudo. Então, ela vai achando que vai encontrar um ambiente que favorece ela aplicar tudo aquilo ali, daquele jeitinho ali, e talvez até igual ao workshop que ela fez, ao livro que ela leu. Isso é o que eu chamo de romantizar, né? Romantizar é você achar tudo isso muito lúdico, muito bonito, e esquecer na prática que isso tudo é para entregar resultado. E aí, quando você entra dentro da empresa, a empresa tem diferentes camadas, diferentes níveis, e ali você lidar com um cenário de que existem níveis que contratam outros níveis para entregar alguma coisa. Esse nível contratante, ele está pouco se lixando muitas vezes para o modo operacional que você vai lidar. Para quem está. Existe um time de desenvolvimento, existe lá um Scrum Master, um agilista, alguém que trabalha com Kanban, um lideragem. Não me interessa o que estão fazendo ali, eu quero o resultado. E aí que você enfrenta diversos antipadrões, né? Você aí acaba todo aquele romantismo, aquele mundo lúdico, filosófico do ágil que você achava, que você estudou, que você se identificou, que você se apaixonou, achava que ia encontrar no mercado e você não vai encontrar, porque na prática é isso. Muitas empresas adotaram o ágil por moda, outras porque acham que dá um resultado mais rápido. Ah, não, eu ouvi dizer que o tal de ágil vai dar resultado mais rápido e simplesmente monta ali contrato profissional, contrato, e de repente você caiu de paraquedas em um cenário como esse. Você vai encontrar uma realidade muito diferente, muito desafiadora, com vários antipadrões, e você, aí que tá, aí vem do gancho do não romantismo. Você não pode falar assim, olha, se não for assim, eu não faço. Se não tiver esse flu, né, da agilidade, da filosofia, essa liberdade do pensamento, pá, eu não trabalho. Aqui eu não trabalho. A realidade é crua, a realidade é dura. Você tem que se adaptar e você tem que entender que você está ali para entregar resultados e que nem sempre dá para seguir lá a filosofia de um jeito ou de um outro. Você tem que adaptar o cenário. Ok, o que você espera de mim nessa posição? Olha, aqui não dá para utilizar Scrum, mas dá para utilizar um híbrido. Olha, aqui não dá para utilizar isso aqui, mas dá para utilizar o Kanban. Aqui não dá nenhum nem outro, vou trazer um mix de conhecimentos ágeis aqui. Então, isso é o que eu chamo de praticidade, é você não ser xiita, não ser religioso em relação à agilidade,
mas utilizar ela como ferramentas para entregar resultados. Porque agilidade é adaptação, é flexibilidade também. Então, utiliza isso, né? Não vem com esse romantismo de eu só trabalho se for ágil desse jeito aqui, 100% puro. Ágil 100% puro. Eu dou até risada disso, porque quando essas pessoas chegam no mercado, vai trabalhar, por exemplo, numa grande multinacional alemã, por exemplo, em que o cara contrata ali um Scrum Master e espera que o Scrum Master também dê resultado junto com o time, ele não tem espaço para esse romantismo, não tem espaço para essa filosofia. Inclusive, está aqui na minha frente, olhando para esse tópico, houve um tempo atrás que houve uma grande discussão na rede se ágil tem status report ou não. Né? Já mudei totalmente de assunto aqui, pessoal. O ágil tem status report ou não? E aí muita gente, não, o ágil não tem status report do ágil é o Kanban, é o quadro, é o board do time. Aí tu fica assim, ok, né, de certa forma, pensando só em agilidade, essas pessoas não deixam de estar certas, elas estão certas. Mas quando você vai para a prática do mercado, amigão, você tem ali um sticker meeting, reunião de executivos, da qual ninguém tem interesse em entrar no Gira e olhar o board da equipe. Eles querem ver um PPT, um PowerPoint, com gráficos do que foi entregue, qual é o valor de negócio sendo entregue, qual é o retorno de investimento, e você faz parte disso. Eles querem ver um status report, né? Ele não interessa. Ah, não, aqui a gente não tem status report, a gente tem a daily. Fala isso para um executivo, cara. Uma pessoa que está trabalhando no nível C-level. O que é daily? Eu não sei o que é daily, não me interessa o que é daily. Eu quero ver aqui o que vocês estão fazendo, quando é que você vai me entregar o que eu quero, né? Então tem status report sim. Não tem se você ficar nesse romantismo de que não tem. Né? Mas se você for trabalhar sério para entregar resultado e quiser se destacar profissionalmente, manter essa serenidade que o Fernandes falou no começo aqui, desse reconhecimento, é isso. E talvez, Fernandes, eu agradeço os elogios, mas talvez eu tenha isso hoje, porque eu apanhei muito no passado, né? Eu era um jovenzinho lá, idealista ágil, que achava que o mundo seria esse romantismo todo. E aí eu apanhei, não, tem que ter um status de poste, tem que ter aqui, você tem que participar da Circle Meeting aqui, e por aí vai. E é assim, Falei mas muito, né? não falou muito não. Tá, é muito bom você falar mas eu concordo contigo. Acredito nisso também que cada empresa tem o seu contexto e não tem nada de errado você fazer um status ali. Você está atuando com nível executivo, com VPs, a conversa é um pouco outra e cada contexto é um contexto. E aí de novo entra a questão do romantismo, entra também a baixa flexibilidade, né? E de ler, fazer uma leitura daquele ambiente para ver quais são as regras, qual é o jogo e se adaptar àquelas regras. Então, a ágil nada mais é que um conjunto de práticas e ferramentas que você vai inserir ali nada e você nada impede de combinar outras ferramentas não ágeis. Não tem nada, não existe nenhuma lei que proíba, né? Mas eu Exato. gostaria de você falar do romantismo, da questão da adaptação Wagner, um ponto também interessante todos nós, eu acho que essa é a grande maravilha da experiência, né? É você aprender com os erros, é você aprender com trocas de experiência, com outros cenários, com situações muito diversas, né? É isso que fortalece a gente, desde que aquilo não te frustre ao ponto de você desistir, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma percepção minha, e eu queria ouvir o teu ponto de vista, é sobre comprometimento. Então, o Scrum Master que está chegando agora, que é agilidade, ou alguém que está estudando métodos ágeis, Scrum ou Kanban, na tua visão, o comprometimento é algo que vai fazer diferença para o profissional? Eu acho que sim, sempre faz diferença. Não só ter comprometimento, como deixar claro esse comprometimento, deixar visível esse comprometimento. E aí talvez a pessoa que esteja nos ouvindo agora, ele fala, mas como é que faz isso na prática? Né? Demonstrando iniciativas. Demonstrando iniciativa. Vamos pegar um cenário aqui em que um cenário como um dos nossos projetos, por exemplo, né, meio turbulento, onde talvez ali o fluxo de entrada não estava muito bem definido, né? E existe um time trabalhando ali, mas qual foi o resultado final, qual é o retorno de investimento que você está tendo, né? Aí vamos pegar um Scrum Master nesse cenário ali.
quais poderiam ser as iniciativas práticas dele ali? Primeiro, mapear o fluxo de ponta a ponta e entender. Isso é claro que isso talvez requer ali uma certa maturidade, mas você que está nos ouvindo agora ainda não tem essa experiência, mas já coloque isso em mente já que isso é necessário. Que isso vai ajudar a organizar, a dar valor ao trabalho da equipe, né? Você entender o fluxo de entrada desde o começo da definição do problema até o delivery da solução que vai atender ao problema. Então, para responder esse ponto, comprometimento é isso. É você chegar ali e falar, ok, mas o Product Owner que tinha que ter feito isso. Ele não fez e o backlog não chegou até o time, então tá tudo certo aqui e vida que segue. Não, você ter iniciativas. Você ter iniciativa de mostrar, não, cara, eu vou te ajudar, eu vou mapear um fluxo aqui, vamos definir esse processo, vamos trabalhar junto. Essas iniciativas mostram comprometimento. E acho que é isso que faz destacar profissionalmente, ajuda a destacar profissionalmente. Não sei se eu Pessoal, respondi a sua pergunta. não respondeu a minha pergunta e mais. Lembre-se quem está falando para você é um profissional muito experiente, que hoje atua em projetos na Europa. Então, ouça aquela pessoa que você quer se tornar, né? Eu aprendi muito isso com o grupo de mentores, né? E o Wagner está dando aqui dicas preciosas. Então, mesmo que você esteja começando hoje, mentaliza isso, já deixa isso no teu radar para você desenvolver essas iniciativas, essas habilidades para você se tornar um profissional diferenciado. Para mim, o comprometimento é uma questão mandatória também, eu julgo ser muito importante. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, e o que eu vejo, os profissionais que se destacam são aqueles que estudam mais, que buscam mais, que procuram resolver, que se envolvem de verdade e buscam o resultado e contribuir com o time, fazer a coisa acontecer, independente do papel, se colocando ali como um apoiador, um facilitador e tudo mais, independentemente do papel. Eu queria te pedir uma coisa para a gente encerrar o nosso papo aqui, que é o seguinte: pensando nessa pessoa, Scrum Master, que você já deu várias dicas que vai tornar esse cara um profissional muito melhor, né? Se ele realmente ouvir o que você falou e resolver investir nisso, aplicar nisso, estudar e executar, né? O que você deixa mais de dica que você não falou que ajudaria, que fez diferença para você na tua trajetória para tornar esse profissional que você virou uma referência, atuando em projetos na Europa, profissional muito sério, muito disputado. O que você daria que faria diferença, além de tudo que você já falou? Uma coisa que eu estou aprendendo mais do ano passado para agora, que eu acho que você já tem isso evoluído, que eu ainda estou trabalhando nisso, que é analisar diferentes percepções. Isso agora é a minha vez de elogiar o Fernandes. O Fernandes ele tem uma capacidade incrível, serena de analisar diferentes percepções e manter a calma e serenidade. Eu, muitas das vezes, por ser um pouco acelerado, é muito ruim quando você já sabe o caminho, né? Você sabe o problema que isso vai dar, você está ali comunicando o problema e comunicando as soluções, o possível problema, e as pessoas não conseguem entender ou adotar, e eu fico um pouco irritado com isso. E eu acho que nesse ponto, observe o Fernandes, porque o Fernandes ele tem uma característica muito boa de analisar as diferentes percepções, as diferentes leituras que alguém fez. E se a comunicação foi bem estabelecida e como ela foi entendida em diferentes níveis. Isso é excelente. Então, isso é uma coisa que eu comecei a desenvolver a partir da minha interação com você, Fernando. Eu falei, pô, o Fernando realmente. Eu lembro de nossas reuniões, eu sempre vinha com uma situação assim, pá, na lata, e você, não, mas talvez fulano tenha pensado desse jeito, tem que ver o que está por trás, qual é o lado político disso. Esse é um ponto. Então, você melhorar a sua percepção estratégica. Quando eu falo de melhorar a sua percepção estratégica, é não ser tão impulsivo, né? Eu já fui, eu acho que é algo que eu ainda preciso melhorar. Então, esse é o primeiro ponto, não ser tão impossível, melhorar a sua percepção estratégica, se envolver com negócios, sair um pouco do tecnês, coisa técnica, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois da manhã é outra. Entenda de negócios. Procure se envolver com o processo do negócio, entender qual problema está sendo resolvido, qual é o modelo de negócio que está sendo seguido,
e como é que você pode contribuir nisso. Esse é o segundo item. O terceiro item, eu diria que é aprender inglês. Aprender inglês, tem muita gente hoje muito boa no Brasil que gostaria de ganhar mais aí mesmo no Brasil, trabalhando remotamente para empresas de fora, e que se arrepende amargamente de não ter estudado inglês, porque nunca precisou também, talvez a pessoa nunca tenha pensado que ia ter uma pandemia, que as possibilidades dela iriam se expandir tão rapidamente. O mundo parece que o mundo pandemia parece que o mundo ficou menor, né? Porque coisas que eram muito distantes se aproximaram, né? Hoje a gente vê muitas empresas dos Estados Unidos buscando profissionais no Brasil. E para isso você tem que falar inglês. O quarto item, eu diria que é aprender, aprender Excel. Aprende Excel. Aprende Excel, aprender a montar um relatório, um gráfico, uma apresentação através do Excel, isso faz muita falta. Isso me fez falta profissionalmente até hoje, eu tento evoluir nesse ponto. O Fernando dizia porque é uma piada no nosso grupo, né? Que eu falo, tem que aprender três coisas: aprender a falar em público, aprender inglês e aprender Excel. Eu aprendi a falar em público, aprendi em inglês e só me falta mais produtividade no Excel. E qual seria o quinto? O quinto seria justamente o poder de argumentação, né? A sua comunicação, porque isso vai ser primordial para você ser um facilitador, você conduzir workshops, ensinar pessoas. Muitas das vezes o seu trabalho como Scrum Master, você vai ter que ensinar processos, ensinar ferramentas, você vai ter que ensinar frameworks. Então, você encontrar maneiras de ensinar essas pessoas. Então, basicamente, recapitulando, o primeiro expandir a sua percepção, né? O segundo, qual foi o segundo? Agora eu não me lembro. Inglês, Não, o inglês acho que está no terceiro ou quarto. O segundo é negócios, entender de negócios. negócio, se envolver com negócio. Depois vem a questão do inglês, o Excel e a comunicação Legal, para bacana. facilitação. Você sempre falou isso no nosso bate-papo, eu lembro. E, galera, ouçam o Wagner, é um profissional muito experiente. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. E você sempre falou sobre isso, né? Sobre essas habilidades. Ouçam o Wagner, é um profissional muito experiente. Eu aprendi muito com ele, aprendo ainda. É um cara que tem uma visão muito interessante, muito pragmática, muito objetiva. E a quem eu imensamente agradeço os elogios, agradeço a generosidade de participar do canal, a disponibilidade. E a gente vai deixar os links aqui das dicas de livro, do canal do Wagner também, vale a pena a gente seguir. Porque é um agilista muito experiente, um agile coach muito experiente que nos ensina através de detalhes do conhecimento e da conduta. E essa foi uma das coisas que me fez. É um cara que eu tenho que chamar, é um cara que tem que estar do lado, é um cara que tem que estar sempre aprendendo com ele, não só pelo conhecimento que ele tem, mas pela conduta, pelo profissionalismo, pela seriedade. Então, eu agradeço muito a sua generosidade, o convite, Nada. aos ensinamentos, de verdade mesmo, de coração. Fiquei muito feliz, muito Eu honrado. que agradeço, Fernandes, Foi muito pela legal. oportunidade aqui de estar aqui, de compartilhar e de compartilhar os vídeos, compartilhar a mesma estratégia aqui, de Sim, ajudar pessoas que estão em transição de carreira, que gostariam de entrar nessa área, que entrar nesse mundo, mas entrar com a realidade, sem o romantismo de que vou entrar hoje e amanhã vou estar ganhando 14 mil reais por mês. muito bem pensado. Pessoas sérias. Sim, pessoas sérias, comprometidas, querem fazer a diferença. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela disposição, pela generosidade e pelos ensinamentos, mais uma vez. Wagner sendo Wagner Leão. Simples assim. Beleza. Grande abraço. Outro, mas não finaliza não, né? Não. Então, mais uma vez, agradecendo meu amigo Wagner pelo bate-papo, pela troca e até a próxima. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço aí, Fernandes, pelo convite de compartilhar conhecimento de forma séria, de forma responsável e ajudar as pessoas em transição de carreira para essa área incrível, com inúmeras possibilidades. Pessoal, até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.